E aí, galera, tudo tranquilo? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a classificação dos verbos, tá? Já vemos a parte morfológica, que é a estrutura do verbo. Hoje nós vamos ver a classificação dos verbos, para que possamos dar continuidade às nossas próximas matérias, ok? Então, vamos lá. Os verbos, eles têm as suas classificações, tá? As principais, as que nós vamos se deparar no momento, são os verbos regulares e o que vem a ser os verbos regulares, né? São aqueles verbos que a conjugação dele, ele tem um modelo fixo, né? Ou seja, o radical dele, ele não tem alteração e nem nas terminações verbais. Ou seja, ele vai manter o radical e vai manter as terminações verbais. Eu coloquei no exemplo aí para vocês o verbo cantar, tá? Na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, eu canto. Então, o radical dele qual é? Cante. Vai até a letra T. Né? E a terminação, O, que é da primeira pessoa do singular. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, nós vamos observar que não há alteração nem no radical e nem nas terminações verbais. Então, tranquilo, fácil, né? Então, é a maioria dos verbos. Agora, temos também os verbos irregulares, tá? Então, os verbos irregulares são os verbos cuja terminação eles não se enquadram dentro de um modelo fixo, ou seja, pode haver alteração, né? Ele pode ter alteração tanto na radical quanto nas terminações verbais. Então, tem bastante, né? Eu dei exemplo de alguns aí na folha, depois a gente vai dar uma olhadinha. E o verbo que eu coloquei como exemplo é o verbo pôr, tá? Que na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, ficou eu ponho. Aí eu coloquei a primeira pessoa do singular, do pretérito perfeito, eu pus, né? E aí a gente vai ver que ele modifica o radical, né? O verbo era pôr, ele fica ponho e pus. Eu punha, eu porei, eu poria. Então, há alteração na parte do radical. Então, ele é um verbo irregular, tá? E tem outros verbos que são regulares, o verbo dar, o verbo vir, o verbo trazer, o verbo fazer. Então, nós temos que ficar atentos se há alterações ou não há alteração, tanto no radical quanto nas terminações verbais, ok? Temos também os verbos que nós chamamos de anômalos, tá? Que são o quê? São irregulares também, tá? Mas ele apresenta a radical diferente, tá? Diferentes radicais. Aí ele realmente, como a estrutura radical dele é totalmente diferente, né? Ele diferencia desde a primeira até a última pessoa, então ele é chamado de um verbo anômalo. Então nós temos o verbo ser, o verbo ir, o verbo estar e o verbo haver, tá? Então, a gente bota na cabeça, ele é um verbo irregular, sim. Porém, além de ser irregular, ele é anômalo. Por quê? Porque altera-se toda a radical dele, tá? E aí eu dei o exemplo aí para vocês, tá? Os verbos defectivos, tá? Que é o quê? São verbos com conjugação incompleta, tá? Ele não tem todas as formas verbais. Ou seja, ele não é conjugado em todos os tempos, modo, pessoa. Então, pode ser que ele seja completo no presente, mas não seja completo no imperativo, não é completo no futuro. Então, a gente tem que dar uma olhada, né, nos verbos defectivos, né, que são aqueles que a gente não consegue conjugar
todos do modo indicativo, todas as pessoas do modo indicativo, todas as pessoas do modo subjuntivo, tá ok? E aí eu botei como exemplo o verbo reaver, tá? E aí depois a gente dá uma olhada em quais, no caso o verbo reaver, ele não existe, tá? Conjugação no presente do indicativo, tá? Na primeira, segunda, terceira pessoa do singular e nem na terceira pessoa do plural, tá? Então, se você for conjugar o verbo reaver no presente do indicativo, tá? Vocês não vão conseguir. Na primeira pessoa, eu. Na segunda pessoa, tu. Na terceira pessoa, ele. E aí, nem na terceira pessoa do plural, eles. Então, por este motivo, ele é considerado um verbo defectivo, tá ok? Então, nós vamos precisar, por quê, desses verbos? Para a gente entrar na próxima matéria, tá? E aí a gente vai dar uma olhadinha, né, tem uma lista grande da classificação de verbos, tem os impessoais, tem os transitivos diretos, transitivos indiretos, que nós vamos ver ao longo do tempo, tá ok? Muito obrigada, muita saudade de vocês, espero que vocês vão também adicionar ao nosso documento de estudo também mais um vídeo que eu pesquisei no YouTube, achei legal, com uma boa explicação, tá? E a gente se vê. Vamos tentar fazer os exercícios, vamos tentar acompanhar a matéria, tá bom? Muita saudade, um beijo, tchau, tchau.